vamos então receber aqui o nosso amigo, juiz, escritor, palpiteiro do Twitter, Marcelo Semer. Boa noite, Marcelo. Gostou do palpiteiro? Gostei. Agora do Twitter e do Blue Sky, né? A gente tem que dar ele também está no Blue Sky, gente. Um pé em cada canoa. Ex-Twitter, atual X, atual... Esse X eu nunca cheguei a usar esse nome aí. Para mim continua Twitter com Musk, sem Musk. Eu também só chamo de Twitter, não chamo de... Além do mais, né, virou uma rede social tóxica, né, Marcelo? Quando a gente chegou lá, era uma coisa assim... Claro, tinha um pouco de toxicidade, mas a gente tinha muita brincadeira, né? E agora eu nem olho mais as notificações. Não, agora, de cada 10 coisas que vem, acho que meia dúzia tem que bloquear, porque são agressões, xingamentos, etc. e tal. É bastante mesmo. Olha só, mas o Marcelo veio aqui para falar de literatura, tá? A gente vai falar de outras coisas também, mas ele veio falar do seu segundo romance do Marcelo. Coloca aí, por favor, Gui, a capa do livro. O livro, 2 fotos, um romance do Brasil da Lava Jato. Quem diria? Quem diria que a Lava Jato iria virar objeto de ficção, né? Fala um pouquinho. Esse é o seu segundo romance, é isso, Marcelo? É o segundo, Sinara. Em 2008, eu lancei o Certas Canções, que eu chamava de um diário de um estudante dos anos 80, né, político sentimental dos anos 80. Então, eu contava mais ou menos da época das diretas já, enfim, aquela geração dos anos 80. Agora eu estou passando... E tem aquele livro, confesso, tinha um quê de autobiográfico, né, porque eu era um estudante dos anos 80. Agora não, esse é um romance de terceira pessoa, tem 3 personagens que vão se cruzando entre si e com as pessoas da vida real, para contar um pouco o que foi esse período. A gente fala do romance do Brasil da Lava Jato, mas é da Lava Jato para frente, né? Então ele começa um pouquinho antes e vai acabar, digamos assim, em 2022, né? Que foi essa década por onde passou, que mexeu muito com o direito, mexeu muito com a mídia e, sobretudo, mexeu muito com o poder, né? Então eu coloquei 3 personagens que vão ter, digamos assim, um triângulo amoroso, né? Maria, Arthur e Camilo, e, ao mesmo tempo, eles vão se enredando nessas questões, Lava Jato, impeachment, pandemia, governo Bolsonaro, enfim, eles vão se intercalando nessas histórias aí. Achei um jeito de contar que foi esse período, mas de uma forma mais leve, trazendo mais para a sensibilidade do que propriamente para um ensaio, né? Sim, pode tirar, Gui. Eu vi que você, né, a personagem principal é jornalista, né? E aí você entra um pouco nos dilemas do jornalismo durante a Lava Jato. É um livro bastante crítico do papel da imprensa na Lava Jato, né? Como é que você, Marcelo, qual a sua opinião sobre o papel da imprensa na Lava Jato? Eu acho que a imprensa mainstream, né, digamos assim, imprensa tradicional, enfim, ela teve um papel fundamental, né? Sem a imprensa, a Lava Jato não teria sido o que foi. Isso admitido pelo próprio Sérgio Moro, né, que ele buscava e agradecia o apoio da opinião pública, ao qual ele teve acesso através da imprensa, né? Então, a imprensa, eu costumo dizer, quando estou fazendo uma análise, digamos assim, mais jurídica do termo, né, ela foi uma convidada VIP dentro de um processo, né, que é uma coisa que normalmente não costuma acontecer, ela costuma cobrir de fora, até espetaculariza certas questões, é uma coisa meio natural, mas nesse caso ela recebia as coisas, inclusive, antes dos advogados, etc. Então, isso foi importante para isso. E a Maria, ela é era estudante de Direito, que abandona a faculdade, vai para o jornalismo, e era de uma formação petista, mas, digamos assim, com a época do mensalão, etc. e tal, ela toma aquela postura de esses governos são corruptos, etc. e tal, e começa a cobrir
Lava Jato nessa perspectiva, mas aí ela vai reconhecendo, conhecendo, entrando um pouco mais nas minúcias para entender toda a trama que se fazia. E ela conta com isso com um professor de direito, que é o Camilo, né, com quem ela vai ter um relacionamento também, é o primeiro professor dela, etc. e tal, e que faz uma advocacia, não uma advocacia, mas uma militância, digamos assim, dentro do direito, e que vai esclarecendo uma série de pontos, porque teve muita coisa jurídica nessa questão, né? O poder, ele saiu da mão da Dilma para entrar na mão do Michel Temer por intermédio de uma abstração jurídica aí, que foi o impeachment, que correu junto, né, para e passo com a Lava Jato. E aí a gente tem, por outro lado, tem o Arthur, que é um promotor conservador e que vai fazer a defesa da questão do lado contrário, né, da probidade, etc. e tal, até se aderir, digamos assim, ao Bolsonaro. Então ela vai ficar nesse meio de tempo aí. Eu acho que a imprensa sai um pouco disso, né? Quer dizer, como ela adere totalmente a esse discurso Lava-Jato, e com o tempo ela vai, digamos assim, tornando-se um pouco mais crítica. Você acha que uma jornalista, no período que ela estivesse trabalhando na mídia comercial naquela época, teria condições de ficar contra a Lava Jato? Duvido muito, viu? Não teria. O que vai acontecer é que, de uma maneira geral, a partir do momento que o Sérgio Moro assume no governo Bolsonaro, ele começa a decair o seu prestígio, que depois, com a Vaza Jato, aquilo vai se expandir. No livro ou na vida real? Tanto no livro quanto na vida real. No livro tem uma entrevista, lógico, todas as interações com personagens são fictícias, né? Eu conto muitos fatos reais, mas quando eles interagem com os personagens são fictícios, porque os personagens não existem na vida real. Mas ela vai fazer uma entrevista com o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro daquele jeito lá, faz ser lacônico, bravo, duro, etc. Até a hora que ela cita uma palavra que tira o rebolado dele totalmente, que ela pergunta do lawfare. E quando fala lawfare, aí ele perde o rebolado, e aí a coisa desanda, vamos acabar com isso. Que divertido, né, Marcelo? É uma brincadeira isso, né? Mas que podia ter sido verdade. Como é que surgiu essa ideia de fazer um romance usando a Lava Jato como pano de fundo? Então, durante esse tempo, eu escrevi muitos artigos sobre isso. Eu fiz em colunas pessoais, e também a gente tinha com outras pessoas, né? O Márcio Felipe, Patrick Mariano, Jane Álvares, o Rubens Casar. A gente montou duas colunas, uma na Justificando, outra na revista Cult. E a gente acabou escrevendo 2 livros de artigos, né? Uma que é o Brasil em Fúria, que é mais, digamos assim, na época do impeachment, e outro, o Brasil Despedaçado, né, que é o resultado do impeachment até o governo Bolsonaro. E assim, eu pensei que a gente escreveu muito, muita gente gostou, etc. e tal, mas fica uma coisa muito de pregar para convertido, né? Só vai ler esse artigo quem já pensa isso. E eu pensei, bom, uma forma alternativa de tentar contar essas histórias aí é através da literatura. É lógico que na literatura eu não posso fazer uma coisa panfletária, então eu tenho personagens que vão representar posições diferentes, etc. e tal. Cada um vai escolher aquilo que prefere. Mas eu acho que é uma forma de contar essa história do Brasil, que nós fomos testemunhas, né? Você foi uma testemunha privilegiada, porque estava narrando o tempo todo, para que a gente não esqueça, né? Porque a memória do brasileiro é muito grande, muito pequena, né? Vai logo, a gente tem um escândalo que passa outro, passa outro. E eu tentei tentar uma conexão, né? O que foi acontecendo para que a gente chegasse aonde está. E de um jeito que fosse mais divertido para a gente ler. Tem coisas que são engraçadas, tem coisas tristes também, né? Porque há questões de relacionamento que são sempre sensíveis e tal. Mas eu acho que essa é uma forma também de você traduzir um retrato, né? Um retrato da realidade, traduzir um momento da realidade por intermédio de ficção. Você deve ter dado muita risada escrevendo, né? Eu dei um pouco, espero que as pessoas deem um pouquinho também. Há uma passagem muito engraçada quando eu vou contar daquela carta do Michel Temer, porque ela é engraçada por si só, né? Não precisam fazer nem esforço, né?
que é o verba volant scripta manent, né? Então vou contar mais ou menos o que é aquilo para poder introduzir uma personagem que vai trabalhar no governo Temer e tal, apesar de ter sido muito crítico da questão da corrupção, mas no fim recebe um cargo e vai trabalhar lá. E aí explicando, né, eu começo com uma frase do Brizola, né, que o Brasil suporta muito a traição, mas não os traidores, né? Então ele tem que achar um jeito de não parecer um traidor, né? Portanto, ele tem que ser a pessoa ferida, a pessoa traída para isso. Então, toda essa carta que ele escreve é para tentar mostrar para as pessoas que ele foi corno, mas não adúltero, né? Essa é a história que eu conto aí. Ai, muito engraçado. Você escreveu vários livros, eu vi aí fui procurar na tua biografia, eu vi que você tem vários livros jurídicos e tal, né? Mas tem um outro de crônicas que eu achei interessante. Coloca a capa aí, por favor, Gui, para a gente falar desse também. Entre Salas e Celas, que é um livro de crônicas, Dor e Esperança, as crônicas de um juiz criminal. Essas crônicas você colecionou ou também são inventadas? Não, essas não são inventadas. Essas são, na verdade, são 2 livros, Sinara, porque no final do ano passado eu lancei, digamos assim, o número 2 dessa coleção, que é chamado Os Últimos Réus. Mas essas são crônicas de audiências verdadeiras. Eu só não falo que digamos assim, é uma coisa 100% verdadeira, porque há muitos detalhes que eu não consigo lembrar. O que eu consegui trazer para essas crônicas é um pouco do impacto que aquelas histórias causaram no juiz, né? Eu sou o juiz, e aí, vi, tem coisas que são engraçadas, são divertidas, tem coisas que são muito tristes, momentos que a gente se sente impotente, ou seja, não há nada que a gente consiga fazer. Algumas crônicas que resgatam aí vítimas de abuso sexual, vítimas de prisões ilegais, letalidade policial. São todos os processos que efetivamente passaram na minha mão. Acho que deve ter algo em torno de 30 cada um dos livros. E, assim, lógico, você não vai encontrar nenhuma referência que pode te indicar você entender o processo, são todos nomes inventados, enfim, mas as situações são situações reais, e o que mais me comoveu para escrever é o impacto dessas situações, né? Quer dizer, como aquilo mexe com o juiz, né? Um dos livros, agora já não sei qual, eu disse isso, né? Quer dizer, a gente entra na carreira para fazer justiça, mas é a justiça que nos faz, né? Quer dizer, é aquele monte de processo que a gente tem que decidir, um monte de réus, testemunhas e vítimas, que vai fazendo com que a gente cresça, aprenda, deixe de errar. Tem várias questões que eu coloco no livro, que são prisões erradas que eu decretei, que você fala, olha, não é, eu fiz errado isso, olha como a gente tem que aprender melhor, etc. e tal, coisas do... E tem como rever? Quando você não, percebe isso? Não, hoje não tem, eu não posso rever essas coisas que foram erradas, mas eu aprendi muito com isso, né? Aprendi muito. Acho que escrevendo as crônicas e lembrando dos fatos, eu já fui vendo exatamente onde é que estavam os erros, onde é que eu fui insensível, onde é que eu fui sensível demais, onde é que eu deixei passar uma série de coisas. Eu acho que é um pouco do retrato do juiz com a sensibilidade e com as causas. Eu acho que isso... muita gente, o Entre Salas ele tem 7 anos já, e vendeu bastante. Por onde eu passo, as pessoas querem comprar, etc. e tal, até que agora está até esgotado, né? Só tem a versão digital. E ajudou muito, eu tenho visto, estudantes de direito para conhecer o que é ser juiz, né? E juízes novos também, que o juiz que começa. O pessoal mais velho, eles não tem tanto interesse em olhar para trás e olhar os seus erros e fazer sua autocrítica. Isso não é tão relevante. Você acha que, falando de juízes, o Moro, como diria o Jacan, né? O Éric Jacan, é a vergonha da profissão? Ah, sim, eu acho que sim. E assim, não é só uma questão de vergonha, mas é uma questão de um dano muito grande que ele provocou. Primeiro que ele passou uma imagem de uma coisa que a gente não pode fazer jamais, que é perder a imparcialidade, né? E ele perdeu isso fortemente. E depois, quando foi cobrado, o que ele falou, Sinara? Ele falou, não, todo mundo faz isso. Isso é um tapa na cara que ele deu
para os juízes brasileiros, para dizer, não, todo mundo faz, que é uma mentira, que não é uma coisa que todo mundo faz, não é normal, não tem nada de normal naquilo que ele fez. Tanto é que chegou-se até o Supremo falou, isso aqui, ele não foi propriamente um juiz, né? Porque ele estava preocupado em operacionalizar a polícia, em fazer a dobradinha com o Ministério Público. Eu costumo dizer que o processo mesmo, ele corria no Telegram. O Telegram é que era a linha do processo. Lá na audiência ele se comportava assim, todo formal, dá voz para os dois lados, tal. Mas as decisões do processo, elas eram tomadas lá no Telegram, onde ele batia papo só com uma das partes. Então, eu acho que isso ficou uma coisa terrível para a gente. E quando ele vai dizer, não foi nada, todo mundo faz isso, ele coloca uma suspeição sobre todos os juízes, né? Eu acho que o Jacan está certo. Pelo menos na expressão, né? Pelo menos na expressão. Você sabe que outro dia eu estava vendo, eu até indiquei aqui para o pessoal, não sei se você viu na Netflix, o caso Utro. Vai passar meu gatinho. Tô vendo o rabinho aí. Você ele assistiu? Não tem jeito. Eu entro para fazer uma sessão ou uma live, ele vem aqui e quer aparecer na frente. Ciúme. Eu não assisti, mas várias pessoas lá do Twitter me recomendaram, ainda não tive tempo. Porque é um juiz jovem, me lembrou muito o Moro, muito ambicioso, que só persegue um lado da história e não quer enxergar mais nenhum outro. Ele só quer enxergar um lado, né? Então, assim, ele descobre um casal que é acusado de pedofilia. Esse casal sai acusando Deus e o mundo sem provas. Deus e o mundo, nossa, eles fazem assim um negócio gigantesco. E o cara bate o pé, ele é entrevistado lá. Ele tinha 27 anos. Será que não estão ficando muito jovens os juízes? Não precisava de um pouco mais de tempo para a pessoa se tornar juiz? Eu não consigo fazer muito essa crítica, Sinara, porque eu entrei na carreira com 24. Então, seria desfaçatez da minha parte. Mas eu acho isso. Eu acho que, assim, 24 anos a 34 anos atrás era uma outra realidade. Eu acho que eu vejo isso com os meus filhos, né? Eu acho que a gente hoje acaba cuidando deles, preservando eles muito mais numa bolha do que acontecia quando a gente era mais jovem. Então, eu acho que de maneira geral a gente está, pelo menos socialmente, amadurecendo mais tarde. E acho que já melhorou um pouquinho, né? Porque o CNJ fala que precisa ter 3 anos depois de formado. Então, acho que um pouco aumentou, mas não muito, né? Mas eu concordo com isso, embora é difícil dizer isso porque eu teria entrado cedo demais, mas eu acho que não seria nenhum absurdo não você aumentar um pouquinho a idade, conviver. Muitas das pessoas que eu vi entrar na carreira nunca tinham tido experiência nenhuma na vida e não tinham entrado numa sala de audiências e tal. Eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de experiência. Sim, ele foi totalmente a revista. Depois, uma hora você assiste, a gente comenta, mas assim, você percebe que a ambição pesou mais, né? Assim como no Moro, eu acho que a ambição foi um fator, né? Além da trama, da conspiração com os Estados Unidos e tal, não vou nem mencionar, mas a ambição dele foi muito grande ali, né? E ele foi mordido pela própria ambição, né? Porque quando ele sai do processo para virar ministro, pensando em chegar ao Supremo, já começa a ter algumas dúvidas da forma como ele agia. Quer dizer, as pessoas que entendiam já tiveram dúvidas desde antes, mas ele abre um veio muito grande com relação a isso e vai fazer uma coisa que é absolutamente impossível, que é tentar manter a imagem do combatente da corrupção e, ao mesmo tempo, ser ministro de Bolsonaro. Isso, obviamente, não pesou a impossibilidade de Aliás, ele tomou uma traulitada da Andréa Sadi hoje, não foi, menino? Eu não vi. Nossa Senhora! Ele veio, o governo Lula não está fazendo combate à corrupção. Ela falou assim, ministro, senador, o senhor foi ministro do Bolsonaro, eu não me lembro do senhor fazer nada especial para combater, por exemplo, as rachadinhas no entorno do presidente. Gente, não, ao contrário. Quando ela falou. Antes do Moro assumir, em dezembro, quando ele foi nomeado, ele foi indicado, etc. Então, antes de assumir, ele já estava respondendo à imprensa sobre o Queiroz, que explodiu em dezembro. Ele falou, não, o presidente já explicou, já deu as manifestações e tal. Quer dizer, ele já se colocou como advogado do presidente, como ele fez várias vezes no curso
do processo, em questões até mais delicadas do que isso, né? Então, não dá para ele usar esse negócio de combatente da corrupção, não tem condição nenhuma. Olha só, eu não poderia deixar de perguntar para você, vindo aqui, o que é que você achou do veto parcial do presidente Lula à lei da saidinha, né? Eu Aí é uma esperava. sinuca de bico, né, Marcelo? Porque a gente sabia que o Lula iria ser criticado, fizesse o que fizesse ali. Falaram que ele ia fazer silêncio tácito, que era. Confesso que era a minha opção. É difícil, é uma questão muito relevante, tomou um vulto muito grande para que ele deixasse passar. E eu confesso, vou falar do ponto de vista do direito que eu conheço. Eu acho que ele devia ter vetado toda a lei, porque ele vai receber críticas mesmo, é possível que o veto seja derrubado, então era melhor que fizesse isso, porque desse jeito, ele, digamos assim, passa a imagem de que ele preservou a saída temporária, mas preservou só para um pequeno espaço de pessoas, não pode ser crime hediondo, crimes com violência ou grave ameaça, e boa parte das pessoas que estão presas estão por crimes com violência ou grave ameaça, porque os crimes sem violência ou grave ameaça, boa parte deles não são presos, né? Só os muito reincidentes e tal. E a questão do exame criminológico também, o que acontece? O exame criminológico era obrigatório, para fazer progressão tem um exame criminológico, muito discutível a qualidade desse exame, etc. Mas acontece que a população prisional foi crescendo e não havia mais material humano para fazer isso, nem dinheiro para contratar pessoas. Até que chegaram uma hora que mudaram a lei para dizer, olha, vamos deixar ele facultativo, o juiz faz numa hipótese mais grave. Então, baixou bem e conseguiu administrar. Agora, voltando para todo mundo, o que vai acontecer é que as pessoas não vão ter progressão, porque vão ficar anos esperando o exame criminológico. Alguém fez um levantamento que daria 60 milhões por ano no estado de São Paulo, uma coisa assim. Então, eu acho assim, o que esse projeto pensou em fazer é acabar com o regime semiaberto, é esvaziar o conteúdo dele e dificultar que as pessoas cheguem ao regime semiaberto. Essa é, digamos assim, a tara desse populismo penal, que é de tentar fazer, olha, vou dificultar ao máximo, quero todo mundo na cadeia, etc e tal. E a gente pensa, mas isso porque a gente tem as facções criminosas e tal, mas é exatamente o contrário, as facções criminosas querem isso, porque elas querem um monte de presos lá, sofrendo à disposição deles, é isso que as facções querem. E eu fiquei animado que o Lula pudesse vetar pelo que havia acontecido no dia anterior. Quer dizer, no dia anterior, vem a turma do Bolsonaro, principalmente essas mesmas pessoas que têm esse discurso super punitivo, e fizeram aquela ideia de que bandido bom é bandido solto. Eles foram lá para soltar um top, né? Não é? Estão pensando nos pequenos, não foi soltar o fulano que é acusado simplesmente de matar a Marielle. E não estão pensando em nada jurídico, estão pensando na questão, olha, ele é nosso amigo, ele é um deputado, etc. E tal. Então, eu acho que isso teria dado um álibi para o presidente dizer, olha, o que eu não quero fazer é esse punitivismo contra as pessoas, a população prisional de baixo. A gente tem que ser muito rigoroso com os de cima. E esse pessoal fez exatamente o contrário. Quando pega alguém importante, eles querem soltar. É sempre assim. Agora, no lombo da população prisional, preta e pobre, que é o grosso, vamos entuchar mais gente. O que vai acontecer, Sinara? Vai ter problemas, vai aumentar o encarceramento, porque as pessoas não vão saindo para os regimes, não conseguem evoluir, vai aumentar, vai ter mais superlotação e vai ter uma revolta muito grande. Ao longo do tempo, eles vão ficar indignados com isso. A gente vai melhorar a situação para a facção criminosa e não piorar. É o que eu acho. Mas eu posso te fazer aqui de advogada do diabo? Eu acho que mesmo dentro do campo de esquerda, existe uma certa antipatia a essa saidinha, sabia? Eu vou só te citar um exemplo aqui que me causou indignação. Eu acho que tinha que ter um controle maior, porque outro dia saiu no final do ano um feminicida para a saidinha, foi lá num lugar, pegou uma moça e matou. Poxa, caramba, óbvio que isso causa indignação nas pessoas. Como é que soltaram o feminicida? Ele foi lá e matou outra mulher. A mulher alcoolista, né? Alcoólatra, ela estava num lugar lá, ele chegou, pegou ela, arrastou para o quarto e matou a mulher. Então, assim, eu acho que ter um pouco mais de rigor na saidinha era necessário, né, Marcelo?
Eu acho que tem duas coisas aí. Uma que tem questões particulares que você pode analisar, e a gente não sabe o que foi analisado, o que não foi analisado, eu não tenho condição de saber, porque eu não tenho vista do processo. Mas perversões dentro de esse volume de julgamento existe, vai existir sempre, em todo lugar, absolvições que não foram corretas ou condenações que não foram corretas. É muito difícil você evitar isso. Agora, eu tenho um pouco de receio da gente legislar pela exceção, porque assim, Claro. a estatística nos mostra que quase, sei lá, 90, mais de 95% dos presos saem e voltam normalmente. E isso tem um impacto na questão da ressocialização, porque o final de todos eles vão sair. Você não tem prisão perpétua, não tem pena de morte e não tem banimento. Então eles vão ter que voltar para a sociedade. O que a gente tem que apostar é que eles possam voltar melhor. Dizer que eles vão voltar mais tarde, muitas vezes não resolve nada. A pessoa volta mais tarde e aí que ela pratica o crime. Então, eu acho que tem que fazer isso. Eu não sou um expert em execução penal, mas as pessoas que são mostram o quanto isso foi evoluindo, seja o A sistema questão, eu acho que, progressivo, assim, assassino que oferece risco à sociedade, estuprador, não devia ter direito à saidinha, né? Eu acho, assim, meio óbvio. Olha aqui, ó, você vê uma pessoa de esquerda, Cláudia Stephanie está aqui. Sou totalmente contra a saidinha. Ora, não está preso, ou bem não oferece risco à sociedade, ou bem a prisão é de faz de conta. Então, assim, mesmo dentro do nosso campo, esse é um assunto problemático. eu acho. Eles Alguém me também. chamam de esquerda punitivista, né? Mas eu acho assim, tá? Assassinato é muito grave, né? Muito grave você tirar a vida de uma pessoa para Então você ser vamos lá, leniente com um assassino, vamos por né? partes. A gente pega aqui, a lei fala em crime hediondo. Bom, a gente pode falar do crime hediondo. Todos esses que você falou são crimes hediondos. Mas Isso. ela acrescenta o seguinte: ou crime cometido com violência ou grave ameaça. E aí vai pegar todo o espectro de roubos. Outra coisa do crime hediondo, vai pegar também o tráfico entorpecente. Ah, mas vai pegar o tráfico que é grave. Isso eu estudei na minha pesquisa de doutorado, né? Acabou dando um livro também, o Sentença do Tráfico. 80% dos réus que são condenados pelo tráfico são primários. A grande maioria, a expressiva maioria, pobre, e são fruto de patrulhamento na rua da Polícia Militar, que a gente sabe quais são as suas preferências. Então, assim, esse grosso de algo, sei lá, 250 mil presos de tráfico de drogas, eles são a parte mais, 99% deles são a parte mais baixa do tráfico de drogas. Então, quando você fala assim, olha, eu não posso porque o tráfico equipara o hediondo, eu estou querendo dizer, então eu não vou permitir para ninguém, ou não posso roubo, mesmo quando ele chegar no regime semiaberto, que tem que ter uma evolução para ele chegar. Só tem Claro. saidinha do regime semiaberto. Então, mesmo quando ele chega no semiaberto, eu não vou. Então, na verdade, eu não vou dar para ninguém. O número de pessoas que vai sobrar com isso é muito pequeno. A gente, se veja, como é que a gente vai manter o presídio em paz? Ou a gente vai ter muita gente para cuidar, e aí nós vamos pagar bastante dinheiro para ter muito funcionário, o que nós não temos, ou a gente tem um sistema que faz com que eles queiram se comportar bem para conseguir ganhar benefícios. Queiram ter um bom comportamento para ter a saidinha, que senão não vai ter, queiram ter um bom comportamento para a progressão, senão não vai ter. É assim que você consegue, digamos assim, manter uma estrutura prisional grande e você consegue, de alguma forma, reintegrar pessoas à sociedade. Agora, se a gente vai falar o seguinte, ele fica 30 anos na cadeia, tá bom, e o que vai acontecer depois que ele sair? Eles vão sair também. Eles não vão sair. Então, eu acho que a gente apostaria aí numa saída muito pior do que ela poderia ser com trabalho, com escola, com tal. Agora, para fazer uma cadeia decente, desse jeito, vai ter que uma cadeia extremamente segura, sem nenhum tipo de progressão, etc. Tal, você vai ter que gastar muito dinheiro, e aí vai ser dinheiro do nosso imposto. Então, não sei, mas é um ponto para a gente discutir. Você falou da esquerda punitiva, o pessoal costuma falar na minha área que o punitivismo é ambidestro. Ele tem tanto de um lado quanto Eles de me outro. chamam de esquerda punitivista, que eu fico indignada com. Ah, poxa, gente que tira feminicida, demora muito para ser preso, sabe? Poxa, eu acho incrível isso. Deixa eu só ler os comentários aqui, tá bem dividido o chat. Tião Herculano, eu sou de esquerda e não concordo com essas saidinhas. Haroldo Lacha, gostei da resposta do Marcelo. Nunca se deve julgar por exceção. Na verdade, cada caso é sempre bem particular. Ivana Deringer, cada caso é analisado isoladamente. Joana Dark, sou de esquerda e sou a favor da saidinha, sim, com critérios, como a Sinara disse. André Luiz, também sou a favor.
Miriam Ramos, a saidinha para a mulher que matou os pais saía no Dia das Mães e dos pais da prisão. Incoerência. Ia visitar como? Não, eu acho que essa história da Hit Hop, pegou. Mas o que acontece? Você, na questão central aí dela, o que acontece é que você tem milhares de presos que vão sair e eles são alocados em determinadas feriados, determinadas áreas. Então não vai analisar cada uma das pessoas. Olha, você não pode ser no Dia das Mães porque você matou sua mãe, você não pode. Então, a essa minúcia não vai dar. Mas assim, a gente pode fazer um sistema mais rigoroso, que a pessoa não sai nunca da cadeia, enfim, mas eu acho que quando a gente pega todo esse sistema penitenciário, eu acho que isso vai acabar sendo mais injusto. Agora, é óbvio que existem injustiças dos dois lados. Tem injustiça de gente que é condenado porque é preto e pobre e não consegue se provar, não dá chance para isso, porque a palavra da polícia vale tudo, sobretudo nos casos de droga, e existem injustiças, durante muitos anos, aliás, a injustiça dos feminicídios. Eu acho que hoje a situação é um pouco melhor do que era antes. Eu fui sou juiz há 34 anos, Sinara. Essa questão de agressão, de violência doméstica, antes não existia nada. Às vezes a mulher chegava e falava, não quero mais, já estou de bem, etc. A gente jogava para trás. Hoje mudou completamente isso. Tem vários casos de agressões relativamente pequenas em que o fulano é reincidente, está no semiaberto, ele vai ser preso. Mas são só 5 meses, mas ele vai ser preso. Então, assim, o quadro mudou, a gente ficou mais severo, muito mais severo, com a questão da violência doméstica e, sobretudo, com a questão do feminicídio. Então, a história não é favorável, mas o momento é bem diferente. Se você for fazer isso, estupros, Sinara, o que a gente tem de estupro, o grau de condenação dos estupros é muito grande, não é pequeno. Eu fiquei afastado do crime por 8 anos, voltei há 3 anos atrás e me surpreendi com o volume de denúncias de estupro de vulnerável. Basicamente isso, aqueles estupros que acontecem dentro da casa ou dos familiares ou da vizinhança, com as crianças. É muito grande e as penas são altas, o grau de condenação é alto. Então, não acho que a gente continua dessa forma. Eu acho que houve uma mudança pela grita das pessoas, pelo entender melhor. Eu vou mudar de assunto aqui contigo, para a gente não ficar muito tempo nisso, mas eu quero só dizer que teve um caso, alguns anos atrás, de um cara que matou a mulher na frente do filho por causa de briga de time. Ele era Palmeiras, ela era Corinthians, uma coisa assim. Até hoje ele não foi julgado, e agora ele está pedindo a guarda do filho. Essas coisas me deixam muito indignada. Ele é réu confesso. Qual é a presunção de inocência de um réu confesso? Não consigo ver, sinceramente. Tudo bem. É o devido processo legal, mas... Mas assim, ele muito vai ser julgado, se as provas tiverem, vai ser condenado. Às vezes, se ele tivesse sido... Ele está preso esse tempo todo? Às vezes ele está preso o tempo todo. Ele nunca foi preso. Então, se ele tivesse preso o tempo todo, ia acontecer uma coisa, às vezes até pior, né? Ele é condenado e já tem todo esse tempo de cadeia e aí é solto. Então, tem que olhar caso a caso. Acho que há casos. Teve aquele caso famoso do jornalista, né, do Pimenta Neves, que ele demorou muito tempo para ser preso, por uma decisão do Supremo. Mas o que eu tenho visto hoje, acho que a gente pode fazer um levantamento disso, é que vejam o habeas corpus de feminicídio todo dia, né? A maior parte das pessoas está presa, não está solta. Olha só, você escreveu no Twitter que o caso do Chiquinho Brazão, né, foi uma derrota expressiva do bolsonarismo, né? Nesse caso, num caso como esse da Marielle, que já tem tanto tempo e tudo, a prisão deve ser imediata mesmo? Você é favorável, falando tecnicamente? Olha, aí tem a questão mais delicada nesse caso é a questão da prisão do parlamentar, porque o parlamentar tem, pela Constituição, a limitação de só poder ser preso por flagrante de crime inafiançável. Eu acho isso um equívoco. Acho que
quando a Constituição foi feita, a gente pensava no parlamentar, os crimes do parlamentar ligados à atividade de política, para evitar um tipo de perseguição e tal. E ficou uma coisa anômala, porque nesse caso nós estamos discutindo, é o parlamentar que praticou, teria praticado, pelo menos essa acusação, teria praticado um homicídio gravíssimo, né? Uma coisa da mais alta gravidade, não só por ter matado 2 pessoas, ou por ter mandado matar 2 pessoas, mas o requinte de premeditação, de produção, de ter feito uma pessoa que estava atrapalhando interesses, portanto, tem uma motivação toda ela calcada em outros interesses escusos, enfim. Então, assim, é uma coisa de extrema gravidade. E não há nenhum sentido que você possa dar a essa regra constitucional. A Constituição certamente não estava pensando nesse tipo de pessoa. Você imagina a situação de um parlamentar que é um estuprador em série. Ah, mas se eu não prender em flagrante, eu não posso prender. Bom, ainda assim, essa é uma discussão jurídica que é cabível. É por esse motivo, me parece, eu acho, que a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela não era exclusivamente pensando nessa questão da preventiva, mas pelo fato de que ele estaria envolvido numa associação criminosa e estaria com essa associação, com o poder dessa associação que corrompe delegados, policiais, etc. e tal, impedindo a manifestação da justiça. Quer dizer, não era só uma coisa, isso aconteceu em 2018. Não, isto continua acontecendo hoje e vai continuar acontecendo se não tiver um... Veja, eles encontraram lá simplesmente um delegado do Departamento de Homicídios que estava cuidando do crime. Quer dizer, se são verdadeiros, eu não conheço todos do processo, mas se é verdadeiro isso, não é simplesmente o fato de ter matado, mas ter impedido que a verdade viesse à tona. Ou seja, eles estão trabalhando no sentido de obscurecer a verdade e obstruir a justiça. Então, não me parece que seja uma prisão descabida, e eu não acho que o bolsonarismo discutiu isso do ponto de vista da presunção de inocência ou do direito à liberdade. Está discutindo com outros fundamentos, né? Eu acho que a questão política que está por trás daí é a questão que o bolsonarismo tem hoje. O inimigo do Bolsonaro hoje não é nem o Lula. O inimigo do Bolsonaro hoje é o Supremo, porque é o Supremo que pode decretar a prisão e a condenação do líder, do Bolsonaro e de toda a curriola que participou aparentemente de uma tentativa de golpe de Estado. Então, acho que esse movimento do bolsonarismo, eu não estou falando que eu acho que o bolsonarismo fez isso. Todos os jornais disseram isso, né? O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, outros líderes bolsonaristas falaram, mesmo aqueles que falaram tem que prender o mandante, voltaram atrás, etc. e tal, porque eles queriam esvaziar, enfraquecer a posição do Alexandre de Moraes, porque é a pessoa com quem eles têm medo de se encontrar no julgamento do golpe do liderança. Então, eu acho que assim, há questões jurídicas a serem discutidas no caso do deputado. Acho que é razoável que você discuta essas questões, acho que devia ser levado, inclusive, para o Supremo, não só no Alexandre de Moraes, um agravo regimental, um habeas corpus, assim, para que todo o Supremo avaliasse as questões jurídicas envolvidas. Acho que até já discutiram isso, né? Mas, enfim, a partir da discussão desse ponto da imunidade processual. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o movimento político. O movimento político estava aí para tentar enfraquecer o Alexandre de Moraes, como é a mesma coisa do movimento do Elon Musk. Exato, porque, eu ia falar isso com você. Quer dizer, essa história se cruzam, né? Vão de encontro exatamente o que você falou, né? Que o maior inimigo do Bolsonaro é o STF. Essa história desse Twitter Files, essa cascata do Twitter Files, é justamente para colocar o Alexandre na berlinda, né? Um ataque ao Supremo, né? Exato. O que eles estão vendo? Eles estão vendo o seguinte: o volume de indícios contra Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres é muito grande, principalmente depois dos dados obtidos nos documentos e equipamentos do Mauro Cid e os 2 relatos, 2 testemunhas dos comandantes militares do Exército e da Aeronáutica. Então, assim, do ponto de vista de elementos, é muito forte. Então, como é que você vai combater a condenação do Bolsonaro? Vamos desprestigiar o juízo. É o que eles podem fazer. Isso é muito comum isso dentro de um processo
judicial. Quando você vê as provas muito contundentes contra você, os advogados vão tentar entrar pelas nulidades, pelas brechas processuais, etc., porque o mérito, eu acho que é muito impactante. Então, me parece que todo o objetivo, seja do Elon Musk, Elon Musk pode ter questões comerciais também, que eu não compreendo, mas ele tem um objetivo dentro dessa, digamos assim, como escreveu o Rui Castro, né, essa internacional de extrema-direita, né, que é de fragilizar o tribunal, que é o tribunal que está enfrentando a extrema-direita de uma forma praticamente ímpar no mundo, que é o Supremo. Por que nós estamos enfrentando? Porque eles tentaram dar um golpe derrubando, despedaçando, danificando, invadindo o próprio Supremo. Então o Supremo percebeu, olha, ou a gente mexe com isso, ou não vai sobrar tribunal, não vai sobrar democracia. Já havia isso desde o período pré-eleitoral. No período pré-eleitoral, o Bolsonaro faz uma declaração pública lá num prédio público, inclusive, mais ou menos dizendo o seguinte: se não trocar a urna, eu não vou reconhecer o resultado. Como não ia trocar a urna, ele ameaçou não reconhecer o resultado, que é a coisa mais grave que se tem, um presidente da República dizendo não vou reconhecer o resultado da eleição, que ele já imaginava que ia perder. Então colocou-se assim, é ele contra a democracia, e o Supremo tomou lado da democracia, pelo menos majoritariamente, eu acho que praticamente de forma integral. Então, qual que era a alternativa que existe? O Supremo não ficou sem alternativa, e hoje ele passou a ser um exemplo que, por exemplo, a Suprema Corte americana não conseguiu fazer pela forma da justiça fragmentada que eles têm. Eles não conseguiram evitar isso, até pela Suprema Corte muito moldada pelos votos composição do Trump. Então, acho que assim, o Supremo brasileiro é hoje um exemplo mundial de que sim, nós nos colocamos para defender a democracia. Então, não é estranho que várias forças mundiais tenham a dizer isso, porque a extrema-direita é contra a democracia, a gente sabe disso. E onde tiver quem defende a democracia, eles vão passar por cima. Então, eles estão tentando fazer isso. Mas eu acho, sinceramente, eu acho que não vão conseguir. Marcelo, você não acha que o ministro querido Flávio Dino está fazendo falta na política? Não tem jeito. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Acho que o Lula achou que ele era uma pessoa boa para o Supremo, e eu acho que já começou a estar indo bem no Supremo, é um grande... Eu conheço o Flávio há muito tempo, né? Ele foi juiz federal, a gente se encontrou, o Flávio era da associação, Juiz para a Democracia, a gente se conheceu bastante e tal, então acho que é uma pessoa que tem plena capacidade, lógico, eu acho que ele foi um ministro muito importante enquanto ele esteve, porque ele não fugiu das batalhas, ele não fugiu dos confrontos, ele não deixava ninguém falar sem ter uma resposta, e acho que quando ele saiu, ficou um pouco esse vazio aí, não é o perfil do ministro Lewandowski, por natureza, não tem jeito, não tem como mudar a vida. O Dino é um, Lewandowski é outro. O Dino passou pela política, e o Lewandowski foi advogado e depois juiz a vida inteira, então não tem a mesma natureza. Eu acho que o Dino faz falta, mas não tem jeito, não tem como tirar ele de lá agora. Olha só, gente, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista com o Marcelo Semer. Ele veio aqui lançar o seu romance. Coloca o romance de novo aí, por favor, Gui. O romance dele que se passa na época da Lava Jato, mas é uma ficção, tá? 2 fotos, um romance do Brasil da Lava Jato, do Marcelo Semer. E aí eu quero fazer uma pergunta antes do Marcelo dar a dica cultural dele. Marcelo, tem final feliz? Eu não posso dar spoiler aí, mas eu diria que o final é mais feliz do que o começo. É mais feliz do que o da vida... Não, na vida real até que teve um finalzinho feliz, né? É que o fato é que a vida real não terminou, né? Não termina, né? Ela está continuando. Ela foi feliz, mas daqui a pouco pode não ser feliz de novo. A vida real, ela nunca termina. Mas só para avisar quem for aqui de São Paulo, o primeiro lançamento vai ser no Bar dos Cravos na quarta-feira que vem, 17 de abril, a partir das 6h30. Vamos lá tomar um vinho com o Marcelo, 17 de abril, quarta-feira, às 18h30. O local é Bar dos Cravos, Rua Osório Duque Estrada 41, no Paraíso, São Paulo.
Então, ele vai estar lá fazendo a noite de autógrafos do romance. Sinara, quem quiser autógrafo, mas não pode ir porque não está em São Paulo, ou porque não pode ir nesse dia, a editora amanuense está fazendo a venda com autógrafo. Ele manda todo dia para mim o autógrafo, ele pega, etc. e tal. Porque às vezes é difícil se locomover no dia, ou você está em outra cidade. Né? E como todos que vêm aqui no nosso programão, Marcelo Semer trouxe uma dica para vocês, né? Como ele é juiz, ele trouxe uma dica de tribunal, um filme de tribunal excelente, por sinal, Anatomia de uma Queda. Por que você está indicando aí para a galera esse filme? Olha, Sinara, eu gostei muito do filme, embora eu estou pensando em assistir uma segunda vez, porque tem muitas camadas, né, que a gente tem que entender. É um filme de tribunal, mas não é um filme de tribunal normal, porque, assim, embora a gente esteja interessado em saber, bom, matou, não matou, que condena, não condena, eu acho que essa não é propriamente a questão central, né, porque tem toda a reprodução de uma vida conjugal de dois escritores e todo a mágoa que existe entre um e outro, um casal, uma relação que se faz. E achei muito interessante, isso me chamou muita atenção, que lá na hora do tribunal o promotor vai pegar o livro dela, que é acusada de matar o marido, né? O marido caiu da janela e ninguém sabe se matou ou se não matou. Sim. E aí ele vai pegar o livro dela para usar as passagens do livro dela como uma forma de condená-la, né? Eu achei muito interessante essa coisa. Certamente o promotor não é um escritor, ele não tem essa noção de que a gente escreve coisas da vida real, mas muda bastante a literatura. É sempre uma brincadeira com isso, com o que foi, com o que não foi, o que podia ter sido, e achei muito interessante. A forma como eles mostram o julgamento na França, eu nunca fui na justiça francesa para saber se é assim ou não, mas acaba dando uma coisa muito interessante, vários debates, entra psicólogo, entra não sei o quê, um fala com o outro, e tem os atores são incríveis, né? Muito, o menino, muito. A criança é um ator excepcional. A criança é um ator excepcional, que é uma criança que tem um problema auditivo, né? E que é muito curioso. Visual, porque... deficiente visual. Visual. É muito curioso que também o cachorro é um personagem, né? Acabou ficando muito famoso, o cachorro Messi. Muito bom. Porque ele participa de uma cena que é decisiva para o filme. Lógico que a gente não vai dar nenhum spoiler aqui, mas é muito legal isso, porque é um filme de tribunal, mas é um filme diferente dos filmes de tribunal que a gente conhece. Então vale a pena ver. Eu acho que quem não viu, e eu mesmo que assisti no cinema, que acho que deu um impacto maior, acho que eu vou assistir também no streaming para poder rever. Tá no Prime, tá, gente? Aí tá escrito no cartaz somente nos cinemas, mas já está no streaming, no Prime, dá para vocês assistirem. Também recomendo muito. Marcelo, foi um prazerzão conversar com você, amigo. Foi um prazer meu, Sinara, eu que te agradeço. Não foi a primeira vez que eu vim e eu espero que não seja a última também, que é muito agradável. Volte sempre. Tá certo. Tá bom? Obrigada, bom final de semana. Todas e todos os espectadores aí. Obrigada.